Bom, boa noite a todos. Nós estamos encontrando aqui hoje, mais uma vez, pelo projeto Cuidar de Quem Cuida, e agora, em agosto, nós trouxemos a doutora Marília Bittencourt, que é dentista, a nossa convidada, a doutora Marília. Ela é cirurgiã dentista pós-graduada em endodontia pela Universidade do Vale do Sapucaí e pela Associação Brasileira de Odontologia em Pouso Alegre. Ela já escreveu vários artigos científicos, tem retocolite ulcerativa e ela é membro do Conselho Científico da DI Brasil. Ninguém com mais propriedade do que ela para vir falar para nós hoje sobre o tema do nosso encontro, que é a saúde bucal nas doenças inflamatórias intestinais. Seja bem-vinda, doutora Marília. Tudo bem, gente? Muito prazer. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Nossa, fiquei muito feliz de poder participar aqui, dividir meus conhecimentos com vocês. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. E é isso, eu sou a Marília, eu tenho retocolite fazem 8 anos. Então, meu diagnóstico veio lá em 2014. Eu estava naquela época de entrar na faculdade, aquela loucura, e aí veio os sintomas, e aí veio o diagnóstico. E quando veio o diagnóstico, a minha família, assim, surtou, né? O que é absolutamente normal, né? Só que aquilo, assim, me abalou demais. Porque eu tava calma quando veio o diagnóstico. Só que eu ver aquele desespero da família, aquilo lá foi me abalando. Então, por isso que é tão importante, né, esse projeto. Porque a família tem total importância ali no paciente mesmo, no bem-estar do paciente, e é muito legal vocês estarem aqui buscando conhecimento e tudo mais, para a gente conseguir cada vez mais passar essa tranquilidade, né, para o paciente. Então, muito importante esse projeto, e aí hoje eu quero falar sobre saúde bucal, sanar as dúvidas de vocês depois, a gente pode tirar as dúvidas, né? E acho que tem alguém com o áudio ligado, né? Vou olhar aqui só um instante. Espera aí, quem é que está com o áudio ligado? Vamos ver aqui. Acho que é a Camila. Pronto, mutei a Camila. Pronto, doutora. Prontinho. Então, gente, a saúde bucal, primeiro, a gente tem que entender qual que é a importância, né, de cuidar da saúde bucal. Porque ela afeta o intestino, ela pode agravar a doença inflamatória intestinal, a falta de saúde bucal, e a doença inflamatória intestinal também pode agravar ali a boca, então pode tirar a saúde bucal também. Então, são dois ali fatores. Então, vamos entender o que acontece. Na boca, a gente tem várias bactérias, né? E aí, essas bactérias, quando elas chegam no intestino, se elas conseguirem chegar lá, elas podem agravar a doença. Então, quem já tem doença pode ser agravada, sim, por bactérias da boca. Então, o que acontece? Na periodontite, é a principal doença ali que gera algum risco. A periodontite, ela é a inflamação da gengiva e de todos os tecidos que estão ali em volta do dente. Então, como que ela começa? Primeiro, você vai ver um sangramento quando passa fio dental, quando escova os dentes, começa um sanguinho ali. Isso já é gengivite, que é a inflamação da gengiva. Depois, se você não cuida, nesse momento, ela vai evoluindo. E aí vira periodontite, que inflama tudo, afeta o osso. E aí essas bactérias, elas conseguem ir para o intestino pela corrente sanguínea. Porque na boca a gente tem diversos ali vasos sanguíneos que percorrem o corpo todo, né? Então, a bactéria, se ela conseguir chegar nesse vaso sanguíneo e percorrer, ela chega lá no intestino, a mucosa do intestino é altamente permeável e ela consegue se alojar ali. Então, olha a importância de cuidar da saúde bucal. Quando ela se aloja ali, ela acaba gerando mais inflamação nesse órgão que já está inflamado, que já tem uma doença. Então, acaba agravando ali a doença. E outra via, né, a doença inflamatória intestinal também causa danos na saúde bucal. Então, a gente tem que entender que a gente tem que cuidar da saúde bucal para não piorar ali, não agravar a doença, que às vezes você acha que está fazendo tudo certo.
Nossa, mas eu tomo meus medicamentos, eu faço minha dieta, e mesmo assim eu tô com a inflamação ali. E aí a gente vai ver a pessoa tem tártaro, que a periodontia ela é muito característica a presença de tártaro. E pode dar em criança também. Muita gente acha que é só em adulto, mas criança também pode ter, tá? Esse problema. Então a gente tem muito assim, prestar muita atenção nisso. E aí, como que a doença inflamatória intestinal vai afetar a boca, né? Muitas vezes a gente tem afta constantes. Então, as pessoas que têm alguma doença ali, aparecem as aftas, às vezes, muitas vezes, antes até do diagnóstico da doença. Então, quanto mais novo for o paciente, mais criança for, mais vai ter essas manifestações orais. E aí, na doença de Crohn, a gente já está acostumado que pode ter a doença de Crohn mesmo, da lesão ali, né? Da lesão da doença de Crohn, porque ela afeta toda a saúde, o gastrointestinal, né? Mas na retocolite, a gente acha que ela tá ali só no intestino. E ela tem, sim, manifestações extra-intestinais. E uma delas é na boca. Então, a afta pode dar um monte de bolinhas pústulas, né? Que a gente chama. Que é um monte de bolinha cheia de pus. A gente pode ter ali também. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses sinais. Porque eles podem vir antes do diagnóstico e durante as crises. Então, às vezes, você está em remissão, tá tudo quietinho ali, e aí, de repente, começa a ter muita afta. Então, já é um alerta ali para ir fazer seus exames de rotina, porque pode ser, sim, um reflexo ali, uma manifestação extraintestinal, certo? E aí, a gente tem também, pode ter herpes por conta da baixa imunidade, pode ser que gere herpes. Na doença de Crohn, às vezes, a gente fica com edema labial, é normal também isso, e tudo isso desaparece controlando a doença. Então, quando a gente começa a controlar a crise, aí esses sintomas aí bucais vão desaparecendo. Só que é importante o dentista para a gente conseguir sanar todos os sintomas ruins, porque a afta ela gera uma dificuldade de alimentação. Então, é importante no dentista para conseguir sanar pelo menos esses sintomas, certo? E aí a gente tem também o afeta os dentes, né? O que afeta os dentes. Nos dentes, a gente vê muita pessoa, eu vejo, nossa, muita gente reclamando que o dente quebra com muita facilidade, que o dente às vezes meu dente é muito fraco. Mas por que que acontece isso, né? Então a gente tem que entender o processo da cárie. Eu vou tentar explicar para vocês bem de forma básica, só para a gente entender mesmo como que acontece ali, qual a importância de cuidar. Então a cárie, ela é assim, quando a gente se alimenta, o nosso dente, ele não é totalmente liso, né? Em cima dele, aqui nos dentes de trás, ele é cheio de irregularidades. Então, essas irregularidades, quando a gente come, fica presa ali comida. E como na boca já tem bactérias, essas bactérias começam a fermentar ali aquele resto de alimento e elas liberam como se fosse um ácido. E esse ácido, ele causa a desmineralização do dente. Então, o que acontece? O dente é formado por minerais. Então, a desmineralização é tirando minerais, então está destruindo ali aquela camada de dente. Só que como tudo no nosso corpo tem equilíbrio, vem a saliva e a saliva tem um papel importantíssimo nesse efeito da cárie. A saliva ela tem um efeito que chama efeito tampão. O que é isso? A saliva ela vai carregar flúor, sais minerais, cálcio. Então, tudo aquilo que a bactéria está tirando do dente, está desmineralizando, a saliva vai lá com esse efeito tampão, consegue repor um pouquinho. Só que aí, esse efeito não dura, assim, horas, né, gente? Então, se passa muito tempo depois que você comeu, a saliva vai perdendo essa capacidade. E aí, começa a destruição do dente mesmo, certo? Então, por que que a gente tem um risco de cárie maior do que as outras pessoas, né? Quem tem doença inflamatória intestinal? Porque a nossa salivação é menor. Então, a gente tem a capacidade de salivação muito menor. Então, esse efeito tampão, ele é prejudicado. Por isso que a gente tem que ter os cuidados, assim, redobrados na escovação, nos cuidados, porque realmente a gente tem isso prejudicado ali, tá? E a saliva tem um papel importantíssimo ali na nossa saúde bucal. Aí, quando dá a cárie, e a gente não cuida, às vezes a gente não vê. Às vezes a cárie tá num pontinho minúsculo lá, e a gente acaba não enxergando, né?
E aí ela começa, só que lá dentro ela já está destruindo tudo. E aí fica uma camadinha tão fininha de dente que quando às vezes vai mastigar, ele quebra. E aí a gente acha que o dente está fraco, que quebrou por isso, mas podia ser uma cárie ali escondidinha. Então é importante a gente sempre estar de olho aí. E aí se a gente não trata essa cárie, o que que acontece? O dente ele tem 3 camadas principais, que é o esmalte, por baixo do esmalte tem a dentina e depois vem a polpa, que são vasos sanguíneos e nervo. Então, a gente tem irrigação sanguínea dentro de cada dente. Aí, quando a gente não cuida da cárie, ela consegue chegar nessa dentina. Ela destrói o esmalte, que é essa camada superficial, e ela chega na dentina. E aí, a dentina, ela tem como se fossem microtuneizinhos, que levam até lá a polpa do dente, que é onde ficam os vasos sanguíneos. Só que a bactéria ela é tão pequenininha que ela consegue ultrapassar esses túneis e ela consegue chegar na corrente sanguínea por ali. Aí é quando a gente fala que tem que tratar o canal do dente, né? Então é quando a bactéria já penetrou ali na corrente sanguínea e ela começa a se proliferar ali. Se a gente não cuida, pode ser que esse dente pare de doer. Então, tem muitos casos que a gente vê, a criança reclamou de dor um dia e depois não reclamou mais, passou um tempinho, ela parou de reclamar. E aí a gente acha que tá tudo bem, mas não tá. O que que acontece? As bactérias, quando elas chegam ali, elas conseguem destruir toda essa circulação sanguínea, toda essa inervação que tem ali, por uma própria defesa do organismo mesmo, para essa bactéria não espalhar com tanta facilidade, é cortada a vascularização dali, daquele dente. Então, a gente acha que está tudo bem, mas, na verdade, aquele dente já foi tomado por bactérias. Então, a gente não pode deixar, se o dente doeu uma vez, algo de errado tem ali. Então, tem que ir cuidar, tem que procurar ajuda, tem que ir no dentista. Não pode achar que, parou de doer, tá tudo certo, né? Que a gente tem muito esse erro. Então, o que eu quero passar aqui para vocês é que a bactéria ela pode sim atingir ali a corrente sanguínea e para o intestino e prejudicar muito a gente. Por isso que a gente tem que trabalhar na prevenção. Então, a boca, a gente tem que saber que é um foco de infecção, gente. É um foco de infecção que pode dar infecção no corpo inteirinho. Então, eu quero passar para vocês os cuidados que a gente tem que ter, como escovar o dente corretamente, não só das crianças, dos adultos, de todo mundo, para a gente cuidar e prevenir ali essa infecção, tá? Então, a primeira coisa, assim, que eu vejo que muitas pessoas fazem errado é escovar o dente com escovadura, né? Já começa ali. Então, a escova tem que ser extra macia, porque como a gente já tem menos saliva, a gente já tem uma chance maior de infecção da gengiva, né, de inflamação da gengiva. Se a gente usa uma escova dura ali, a gente acaba agredindo essa gengiva. Então, é muito pior, tá? E aí, a hora de escovar também, que eu vejo muita gente errando. Então, a gente acha que comeu, acabou de comer, já tem que correr e escovar o dente. E não é assim, não pode. Então, a gente tem que esperar 20 minutos para escovar o dente. Vocês sabiam disso? Tem que ser 20 minutinhos depois. Por quê? Quando a gente come, o pH da boca ele fica ácido. E aí vem a saliva de novo com outro papel importantíssimo, que é de regular o pH da boca. Então, se eu passo a escova ali, aquele atrito da escova com o dente em um lugar que está ácido, vai provocar uma lesão no esmalte do dente. Então, a gente tem que esperar esse pH regular. Então, o tempo certinho para isso são 20 minutos depois da refeição, tá? Para a gente conseguir regular esse pH. E aí, é muito importante que a gente escove da maneira correta. Então, eu quero passar para vocês que a quantidade de pasta não é igual ao comercial de televisão, que a gente coloca aquele tanto de pasta, né? Não, a gente vai colocar pouquíssima pasta. Em criança, é o tamanho de um grãozinho de arroz, de tão pouquinha pasta que é. Depois, já na adolescência, fase adulta, é um grãozinho de ervilha, tá? Então, é só um pouquinho de pasta, porque se a gente coloca muita pasta, a gente vai estar, minha professora falava isso, que a gente está polindo a sujeira. Então, a gente deixa a sujeira do dente lisinha, mas não tira ela mesmo, sabe? Então, é pouquinha pasta para ter o atrito mesmo das cerdas da escova ali no dente. Um outro erro muito comum também, gente, é molhar a escova antes de escovar o dente, né? Coloca a pasta e já coloca a escova lá embaixo da água. E isso não pode. Por quê?
Se a gente faz isso, a gente tem uma formação de espuma. Então, faz aquele tanto de espuma e isso vai atrapalhar também esse atrito da escova com o dente. Então, nunca molha a escova, tá? Então, coloca a pasta e já vai direto escovar, porque isso vai fazer uma higienização totalmente correta para a gente tirar toda a bactéria que está ali grudadinha no dente, certo? E aí, uma guerra, né, gente? Tanto com criança quanto com adolescente, né? Aqui tem muitos familiares, né? E aí é aquela guerra para passar o fio dental. O tal do fio dental é difícil, alguém que tenha disciplina de passar o fio dental em todas as refeições. Mas eu vou bater o pé aqui com vocês que tem que passar sim. Porque o que acontece? Quando a gente deixa de usar fio dental, a gente deixa 40% da superfície do dente sem limpar. Então, 40% é um espaço muito grande para a bactéria fazer morada ali, para ter uma cárie, para ter um problema na gengiva. E o fio dental, ele chega onde a escova não chega, até mesmo na gengiva. A gente tem um espacinho ali entre a gengiva e o dente que chama suco gengival, que é onde a gengiva não é grudada no dente, é milímetros. Mas ali as bactérias se alojam. E o fio dental, se você passar bem devagarzinho olhando no espelho, você vai ver que ele entra um pouquinho ali na gengiva. Então, é importantíssimo limpar esses espaços, tá? Porque faz toda a diferença. Então, a gente tem que fazer isso. Então, escova de cerdas macias, pouca pasta, não molhar a escova, esperar 20 minutos para escovar o dente. E aí, quando você terminar, você vai cuspir bastante, o máximo que eu conseguir, e não precisa enxaguar a boca, que é uma outra coisa que todo mundo faz, né? Enxágua a boca porque acha que vai ficar engolindo a pasta, mas não vai. Se você cuspiu certinho, tá tudo certo, tá? Porque na pasta a gente tem flúor e a gente tem vários compostos que eles precisam ficar ali, sabe? Precisam ficar ali agindo. Então, se a gente joga água, a gente tira esse flúor. Então, é muito legal vocês pegarem o hábito, tá? De fazer a criança mesmo, se for, cuspir bastante, mas não precisa enxaguar. E aí, tem gente perguntando quantas vezes que deve passar o fio dental. Gente, o fio dental ele tem que ser passado em todas as vezes que você comer e tiver que escovar o dente. Então, todas as refeições a gente tem que escovar o dente. Em todas elas a gente tem que passar o fio dental. Não vale passar o fio dental só de manhã e à noite, ou pior, só de noite, né? Tem que passar ele em todas as vezes, porque isso vai evitar de juntar esse tártaro, vai evitar de ter cárie. Então, isso ajuda demais, porque 40% da superfície do dente suja é muita coisa, gente. Então, não vamos deixar, tá? O fio dental de lado. E aí, um outro erro que eu vejo muitas pessoas cometerem é usar o enxaguante bucal sem ter sido receitado por dentista. Aí usa aquele que até arde o olho, né? De tão forte, cheio de álcool. Isso não pode, tá? O enxaguante bucal, ele é para ser usado quando for prescrito ali pelo dentista. Então, se você quer usar todos os dias, você vai escolher um que não tenha álcool, tá? Porque o enxaguante bucal com álcool, ele vai ressecar a mucosa. E esse paciente que já tem doença inflamatória intestinal, já tem essa mucosa ressecada, tá? E ele simplesmente vai danificar ali mais ainda, diminui mais ainda a salivação. Então, não é legal. Já corre hoje no seu banheiro, já vê lá se o enxaguante bucal que tem lá é sem álcool, porque isso é importantíssimo. Pasta de dente, a gente nunca vai usar essas pastas que prometem clarear o dente, tá? Porque elas têm micropartículas que causam micro-ranhuras no dente. A gente não vê, às vezes a gente acha que o dente está mais clarinho, mas é porque raspou ali, entendeu? E isso gera muito problema. Isso também danifica a gengiva, né? Essas micropartículas, elas fazem um dano muito grande ali na gengiva com o tempo. Então, já olha isso também, vamos trocar a pasta de dente, não usa essas de carvão ativado, não pode, tá, gente? Que isso prejudica demais, demais, demais. E aí, o fio dental, como que a gente vai passar? Primeiramente, a gente tem que passar o fio dental antes de escovar o dente. Porque se você deixa para depois, a hora que você puxa ele, solta uma sujeirinha ali, e se você deixar para depois também, ninguém passa, né? Então, tem que ser antes. Então, antes de tudo, você vai pegar bastante fio dental, se precisar, pega mais um pedaço depois. E depois, se vocês quiserem, eu faço até um vídeo bem detalhadinho para a gente colocar lá na página do Instagram da DI Brasil,
eu mostrando mesmo a técnica, mas o certo é você entrar uma vez no vãozinho do dente e puxar ele para um ladinho do dente e fazer movimento de vai e vem, tá? E puxar para baixo. Aí depois você entra nesse mesmo vãozinho, só que você puxa para o outro lado, faz o movimento de vai e vem e puxa. Então não adianta a gente só passar uma vez em cada vãozinho, tec, 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 não vai resolver, tá? Então tem que abraçar mesmo o dente, abraçar o outro. Essa é a maneira mais correta ali, certo? E aí eu vi que tem mães de bebês aqui também, né? Então, qual que é a importância ali da escovação nessa primeira fase? A gente já tem, antes do dentinho nascer, a gente já tem que limpar essa boquinha. A gente enrola uma gaze no dedo mesmo, tá? E aí já passa essa gaze toda vez que o bebê mamar. E quando começar os primeiros dentinhos ali, a gente já vai também com uma escovinha, tá? E não usa gaze mais. Usa uma escovinha mesmo, pega uma de cerda bem macia e já começa ali, até mesmo para o bebê já ir se acostumando com aquilo e para prevenir, gente, porque o dente, às vezes a gente acha que é dentinho de leite, não precisa ter tanto cuidado porque vai cair mesmo, mas não é assim, tá? O dente de leite, ele precisa dos mesmos cuidados de um dente normal, porque o dentinho de leite também tem circulação sanguínea do mesmo jeito, o dente de leite também tem contato ali com a gengiva, pode ter tártaro, a gente já viu várias crianças com tártaro, e isso pode ir lá para o intestino, tá? E agravar. Tanto pode agravar ali que a gente tem alguns exemplos, assim, do tanto que essas bactérias da boca fazem mal para o corpo todo. Então, tem relatos, já tem estudos comprovando isso, que em mães que tiveram um filho prematuro, podem ser bactérias da boca, né? Em vários casos, foram bactérias ali da periodontite que induziram ao parto prematuro. Então, essas bactérias daqui da periodontite, elas estavam lá na placenta. Então, olha a importância ali de cuidar. Já tem casos de endocardite bacteriana, que chama, que é quando bactéria da boca consegue chegar no coração. E isso causa até morte. Então, as bactérias, elas percorrem sim o corpo todinho. Elas estão ali na corrente sanguínea e a gente tem que começar a cuidar desde criança. Então, a criança, a gente tem que sim estimular eles a escovar os dentes, certo? Sozinhos. Então, dá a escovinha lá na mão da criança, estimula. Só que depois você tem obrigação de você pegar a boquinha dela e escovar. Porque a criança, ela não tem capacidade motora mesmo, de fazer os movimentos corretos para a escovação, sabe? E aí é muito prejudicial. Tem muita mãe que fala, eu já cansei de mandar esse menino escovar o dente, ele não escova direito. Mas claro, não vai escovar direito mesmo. Criança não tem essa capacidade. Então a mãe tem que pegar, tem que escovar, sabe? Pega a boquinha, depois que a criança brincar lá, que é bom isso, né? Para ela ir acostumando, criando o hábito. Mas depois fala, agora eu vou ver se tá tudo limpinho. E aí vai e escova certinho mesmo, tá? E na adolescência, a gente tem muito aparelho fixo, né? Eu vi até que já tem pergunta ali sobre aparelho. Então, com o aparelho, tem que pegar muito no pé, gente. Adolescente já é difícil, né? A gente já tem que ficar no pé para escovar o dente, para passar fio dental. E imagina com o aparelho. Então, o aparelho, ele é mais um foco ali para grudar a sujeira. Então, igual eu falei que tem as irregularidades do dente, que grudam ali alimentos, no aparelho também tem aquele metalzinho que fica ali, que se a gente não limpar, aquilo ali vira um caos, né? Então, tem que escovar. Existem escovinhas especiais para aparelho, essas bitufo que chama, e aí tem que passar ali para conseguir higienizar, né, todos os cantinhos. Geralmente, quem usa aparelho tem que usar um enxaguante bucal também, que ajuda ali, não só ele, né, tem que ser combinado com a escovação correta, mas geralmente a gente indica. E aí, tem que ter esse cuidado, né? Que o enxaguante bucal não pode ter álcool, tá, gente? Álcool é só se o dentista prescrever mesmo, ele vai prescrever por um determinado tempo, não é para uso diário. Então, tenham muito cuidado com isso, porque eu vejo pessoa que acha que quanto mais arder o enxaguante bucal, mais efeito ele vai fazer. E não é assim, tá? O
O enxaguante bucal, ele vai, nossa, muito, muito além do que a gente pensa. Ele não substitui escovação. Então, não adianta, não dá para eu escovar aqui o dente, então vou fazer um bochechinho só. Não substitui, porque se você não tira a placa ali bacteriana que junta no dente, depois, e com a fricção e o atrito da escova, não adianta você jogar um líquido, que ele não vai tirar, as bactérias vão continuar morando ali, tá? Então, eu quero que vocês entendam que a prevenção é a chave de tudo. Então, a prevenção começa nessa higienização. Então, pegue no pé, tá? Para criança, para adolescente, para todo mundo e para vocês mesmos, sabe? Escove o dente sempre, espere os 20 minutinhos e escova toda vez. Tomou um suco, tem que escovar o dente. O único alimento que não precisa escovar o dente é água. Depois que você tomou água, aí a gente deixa você ficar sem escovar o dente. Fora isso, suco, fruta, qualquer coisa, tem que escovar, tá? E aí, o que eu pego muito no pé? A gente tem que ir no dentista como forma preventiva. A gente não pode deixar para ir no dentista só quando tem dor, só quando reclama, levar a criança só quando está reclamando de alguma dorzinha, algum probleminha. Não, a gente tem que ir pelo menos de 6 em 6 meses. Porque é assim, toda vez que a gente come, cria um biofilme, que chama, que é uma plaquinha transparente ali, cheia de bactéria no dente. Aí a gente vai com a escova, tira, mas a gente não consegue tirar 100%. Então, sempre sobra um restinho. E aí, durante os meses, aquilo vai acumulando. Aí, só lá na limpeza, na profilaxia, no dentista, que a gente vai conseguir remover realmente tudo isso. Então, de 6 em 6 meses, é um tempo, assim, excelente. Tem pacientes que precisam ir até de 3 em 3 meses, que eu recomendo de ir em 3 em 3, depende muito da condição bucal de cada um. Agora, se está tudo em ordem, vai de 6 em 6 meses, tem que fazer essa limpeza. Vocês vão até economizar muito mais, porque nada vai chegar no estado grave, não vai ter esse risco de bactéria ir para a corrente sanguínea, porque não vai chegar a esse ponto que sempre a gente vai estar ali observando, acompanhando. E quando você for um dentista, conta para ele sobre a doença inflamatória intestinal, porque tem muita gente que acha que dentista é só boca. Sua boca criou perninha e foi correndo lá no dentista sozinho? Não, você foi seu corpo inteiro. Então, você tem que contar tudo que acontece no seu corpo, porque faz toda a diferença, gente. E tem muita gente que esquece de contar. Mas intestino não tem nada a ver. Tem. Então, chega, conta, fala que tem uma doença inflamatória intestinal, fala que não pode tomar qualquer remédio. Um bom, assim, nome para vocês sempre gravarem e ter é falar que não pode tomar AINE, que é o anti-inflamatório não esteroidal. Então, nenhuma pessoa, né, com doença inflamatória intestinal pode tomar. Então, você falando isso para o dentista, ele já vai ficar alerta de se precisar fazer qualquer procedimento que precise tomar um medicamento, ele já vai saber qual medicamento pode, qual não pode. Então, é muito importante vocês terem um dentista que saiba da condição, tá? Bucal e da condição do corpo como um todo, porque a gente tem que olhar o paciente como um todo. E muitos pacientes não deixam a gente fazer isso. Muitos pacientes só falam da condição bucal e pronto, e acham que tá tudo certo. E não é assim, gente. Então, eu queria, assim, deixar essa mensagem, que a boca é um foco, né, de infecção. A gente tem que tomar cuidado todos os dias, é um cuidado diário, várias vezes ao dia. É chato no começo, até a gente acostumar, né? Até a pessoa acostumar, mas depois vira um hábito. E aí começa assim, quando você come, não escova o dente, você fica incomodado, sabe? De tão hábito que vira. Então, tudo a gente se acostuma, né, gente? Mas a sigla, então, para falar, é AINE, tá? Anti-inflamatório não esteroidal. Então, só falar isso, não posso com AINE, que é o principal ali que a gente não pode mesmo, né, gente? Então, agora eu queria conversar com vocês um pouquinho, só para a gente encerrar e abrir as dúvidas. Eu queria conversar com vocês como paciente mesmo, sabe? Porque o contato familiar, gente, nossa, é muito, muito, muito importante. E às vezes a gente tem muito medo, né? E eu acho que o conhecimento, ele quebra essa barreira do medo. E quando a gente tem conhecimento e a gente perde o medo, a gente fica mais em paz, a gente fica mais calmo, para passar essa tranquilidade para o nosso familiar também. A minha mãe, eu sei que ela nunca fez por mal, é lógico, mas ela tinha, assim, quando a gente
quando teve o diagnóstico, a gente soube, a minha mãe parou a vida dela. Então, ela focou só em mim, parou com tudo. E aí, eu ia no banheiro, eu abri a porta, ela já estava lá. E aí, melhorou? E aí, como que você tá? E, gente, isso causa uma ansiedade, uma coisa que é, assim, terrível. Então, eu sou muito feliz por vocês estarem aqui buscando conhecimento mesmo, para quebrar esse medo, né? Para quebrar esses tabus de que o paciente não vai mais viver, que acabou a vida ali. Não, gente, a vida continua, sabe? Eu consegui fazer faculdade, me formei, fiz especialização, e tanta gente, né, aqui que tem e tá aí bem. Então, acho muito importante essa calma aí da família. E o grande desafio, né, de quem cuida é se cuidar. Então, não deixem de se cuidar. A minha mãe, quando ela voltou a se cuidar, eu fiquei muito bem, porque ela não estava bem ali, só vivendo para mim. Então, ela não conseguia nem suprir minhas necessidades, porque ela não estava bem. Então, quando ela começou a se cuidar, foi maravilhoso. Eu também fiquei bem. E aí, é isso que eu tinha, assim, para passar para vocês. Se cuidem, cuidem de seus familiares, mas se cuidem também. E lembrem que a boca é um foco de infecção. Então, agora, quem quiser fazer pergunta, pode fazer, tá bom? Fique à vontade para a gente conversar mais um pouquinho. Ô, doutora Marília, muito obrigada, excelente explicação, excelente mesmo. Eu falar um negócio, eu não sabia dessa informação de enxágue. Eu, depois de escovar os dentes, eu enxaguava, não enxaguarei mais, enxaguava trocentas vezes, tá? Não farei Todo mundo, né? aham. Então. A quantidade de creme dental também na escova de dente, sabe? Olha, enquanto você estava falando aí, não vou te chamar de senhora, não, porque eu posso ter idade para ser sua mãe, aposto. Chegaram algumas perguntas aqui, algumas perguntas, e aí eu já vou passando agora, tá? Depois, pessoal, que terminarmos as perguntas aqui, vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente para a doutora, tá? Não tem problema. Doutora, olha, a Vanessa e a Caroline perguntaram às 8h15, doutora, o que é edema? Edema é um inchaço, tá? Então, eu falei que tem um edema labial, né? É quando incha. Então, fica tudo inchadinho, assim, o lábio. Obrigada, doutora. A Bruna perguntou por que há uma diminuição da saliva em quem tem doença inflamatória intestinal? Olha, muitas vezes é até por conta do tanto de medicamento que a gente toma. Então, pode ser muito, assim, por efeito colateral dos medicamentos. Acaba ocorrendo essa diminuição de saliva. Uhum. Ó, as outras perguntas que estão aqui, você já foi respondendo. A maneira correta de passar o fio Acho dental, que eu vi. se é antes ou depois, cuidado com o adolescente que usa aparelho fixo. A Amara falou que tem muitas informações úteis e que nós acabamos fazendo errado. A Vanessa perguntou a sigla do anti-inflamatório, a Juliana já ajudou aqui, você também já repetiu para Uhum. ela. A Eu tenho Juliana até pergunta. complementou. Oi? Quem comentou? Foi o Matheus? Matheus. Ah, Oi, doutora Marília, boa noite. Eu estava ouvindo aqui, e quando a senhora falou de criança, eu sou o padrinho de duas. Estão me Uhum. escutando? sim. Sim. Eu sou o padrinho de duas, e do mais velho, que tem 7, tá para fazer 8 anos, eu confesso que a escovação dele eu não conferia. E não sabia disso, de que tínhamos que conferir, né, a É, escovação de criança. Me bateu essa dúvida de que até qual idade é aconselhável essa conferência, assim. certo. Olha, pelo menos ali, até os 10 anos a gente recomenda. Porque aí, com 10 anos, a pessoa já tem maturidade para conseguir fazer sozinha. Mas quando já é maiorzinho, assim, 8 anos, já começa a ter uma condição motora melhor. Então, você já pode ensinar e conferir ali toda noite. Então, uma vez, pelo menos, dá uma conferidinha de noite. Pede para abrir a boquinha, olha tudo, vê se não tem sujeirinha grudada, que dá para a gente perceber, né?
Então, pelo menos uma vez por dia, faça isso, pelo menos à noite, que é a escovação mais importante. Obrigada, Tá doutor. bom saber. Uma segunda questão, quando você falou de afta, e eu voltei assim no tempo, e me veio as crises nesses períodos na boca. E nunca tinha ligado uma coisa à outra, assim. É isso. A minha pergunta é se tem alguma recomendação para esses períodos assim de afta, de crise, tem alguma indicação, algum Sim, olha, aconselhamento? quando for assim, que estiver incomodando muito, pode procurar um dentista para prescrever mesmo, uma pomadinha, alguma coisa. Mas em casa, a gente pode fazer bochecho, tá? Então, a gente pode pegar um pouquinho de vinagre de maçã, diluir em água morna e fazer um bochecho que vai aliviar bastante e não vai deixar criar uma infecção ali naquela feridinha da afta. Que bom saber. Obrigado, doutora. Ajuda. Doutora, a Juliana Stephens comentou que o grande medo de ir ao dentista é da dor, além das ressalvas de quem usa metatrexato. A senhora poderia comentar sobre isso? Então, olha, a dor, o que que a gente acontece, né? Muita gente tem aí aquele medo, ai, mas eu vou passar dor, ai, mas e a anestesia? Não vou poder tomar anestesia, alguma coisa assim, né? Por isso que a gente pega no pé da prevenção. Se vocês forem de 3 em 3 meses ou de 6 em 6, porque você vai, tudo que acontecer ali, que começar, a gente já vai conseguir pegar no começo. Então, os pacientes, quando começam a ter esse hábito de ir ali de 6 em 6 meses, passa primeiro, né, um pouquinho de apuro nas primeiras vezes, até a gente deixar a saúde bucal completa, até a gente tirar todas as cáries. Depois que isso acontece, indo de 6 em 6 meses, tudo que começar a acontecer, a gente vai pegar tão no comecinho que não vai precisar de anestesia, não vai precisar de nada, a pessoa para de sofrer com isso, sabe? Agora, se a gente deixa para depois, para quando já tá com dor, aí que é o mais complicado mesmo. Então, a dica que eu dou é a prevenção mesmo, sabe? É sempre estar ali no dentista de 6 em 6 meses. A Juliana também fez uma pergunta aqui. Quer abrir o microfone e fazer a pergunta você mesma, Juliana? Oi, doutora, boa noite, boa noite. Oi, boa noite. Doutora, então, a nossa dentista que atende o meu filho, 17 anos agora, doença de Crohn, muitas vezes a gengiva inchadinha, sangra na escovação, Uhum. uma repulsa pelo sabor de hortelã da pasta, assim, horrível, do creme dental, e ela pediu que o médico prescrevesse se ele poderia fazer os tratamentos, que ela ficou com receio por causa da quimioterapia. E aí, claro, ele autorizou, mas eu não entendi bem o receio que foi. Se a senhora puder comentar. Certo. Ó, o que que acontece? Quando a gente está ali fazendo limpeza, fazendo essas coisas, a gente tem um íntimo contato com a corrente sanguínea ali do paciente. Então, pode ser que as bactérias que estão ali na gengiva, na hora da gente limpar, a gente acaba machucando um pouquinho, né? Sangra bastante. E aí pode ser que a bactéria, ela vá para a corrente sanguínea em grande quantidade. Por isso que tem esse receio, essa conversa com o médico muitas vezes. Então, quem tem retocolite, Crohn, pode tomar anestesia normal, pode tudo certinho. Só que aí a gente tem que fazer em alguns procedimentos que a gente já espera um sangramento maior, uma coisa de que tem muita bactéria ali, às vezes a gente tem que fazer o que se chama profilaxia antibiótica. Então a gente prescreve antibiótico antes para prevenir essa disseminação ali de bactérias. Então pode ter sido esse o receio maior, sabe? Obrigada, doutora. Obrigada, A doutora. Imagina. Juliana está com outras perguntas. Ah, não, nós estamos com a Juliana Stephens aqui. Desculpa se eu estiver pronunciando o seu nome errado, Juliana. E tem uma outra Juliana aqui também.
A pergunta é: existe alguma associação entre surgimento de dentição de forma mais precoce e a doença de Crohn? Por exemplo, com qual idade surgem os molares? Doutora, seu microfone está no mudo e a gente não está te ouvindo. Aí, não sei o que eu cliquei, acho que eu fui ver o chat e cliquei errado. Então, gente, mas tem sim uma associação ali na formação dos dentes. Então, o que acontece? A gente pode ter ou a formação precoce e alguns dentes extras na boca. Então, às vezes, nasce um dentinho que depois ele vai acabar caindo, que ele era um supranumerário ali. Tem essa relação. Ou pode ter também a formação tardia da dentição. Não só da dentição, como de tudo, né? Quanto mais assim, novinho, né, vem o diagnóstico, quando a doença aparece mais ali na infância, a gente tem todo um comprometimento do desenvolvimento. Então, às vezes, a criança não cresce tanto, às vezes o dentinho não forma da forma mais correta. Então, é importante ter esse acompanhamento desde criança, ter um dentista ali para acompanhar, porque a gente pode ter, sim, esses probleminhas, e aí a gente tem uma radiografia que a gente tira para ver como que está a formação dos dentes, como que está a formação dos permanentes ali já, para ver se tem algum atraso, para ver se a gente tem que entrar com algum suplemento enquanto está em formação ainda, que aí a gente pode tomar algum suplemento de cálcio, alguma coisinha, tá? E aí a gente precisa, sim, ficar atento nisso, porque tem toda a ligação, gente. A gente não pode achar que tudo é normal, né? Achar que é assim mesmo, porque não é. A gente tem que prestar atenção e sempre, gente, desde criança, tenha um dentista que vai acompanhar ali seu filho durante a trajetória toda, porque é muito importante um dentista que saiba, né, o que seu filho tem, saiba qual doença que tem, certo? E aí os primeiros molares superiores ali dos dentinhos de leite, eles aparecem depois de 1 ano, mais ou menos, tá? 1 ano e meio ali, eles já podem surgir, certo? Então, a gente tem que ficar ali muito, muito atento, porque às vezes nasce antes ou nasce depois. Então, a gente já tem que ter um cuidado muito grande ali, tá? Obrigada. Doutora, a Bruna perguntou: existe odonto que é especialista em doença inflamatória intestinal ou não é necessário? Não, olha, a gente tem na odontologia o PNE, que é Pacientes com Necessidades Especiais, que é uma especialização que pega, assim, essas doenças, mas não tem necessidade, assim, de ir em um desses, tá? Pode ser um dentista, o que tem necessidade mesmo é da gente cotar, porque o dentista não vai adivinhar, né? Muita gente acha que a gente adivinha tudo, mas se você chegar e contar para o dentista, ele vai saber abordar ali. A gente já tem, hoje em dia, a gente aprende na faculdade muita coisa sobre doença inflamatória intestinal, mas se você quiser um especialista, tem que ser esse PNE, tá? Podia ser uma doutora Marília em todas as cidades, né? Que pena. Que pena. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Se tiverem, podem abrir o áudio e falar com a doutora Marília, que nós já estamos nos momentos finais do nosso encontro. Boa noite, doutora Marília, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo. Eu tenho algumas dúvidas. Eu tenho o diagnóstico do meu filho, surgiu em agosto de 2020, então tudo para mim ainda é desconhecido, né? Até estava conversando com a Patrícia no grupo. E, assim, teve um probleminha dele que a gente descobriu que ele tem um supernumerário. E aí, a senhora até esclarecendo a respeito aí da anestesia, ele fez a extração. E aí nós descobrimos que esse dente não desceu. E agora eu fiz outra radiografia, acho que é panorâmica, né, para ver se o dente não podia estar atravessado. Então, esses problemas podem vir, né, de acordo a retocolite, esses atrasos?
Sim, a gente já tem comprovado ali uma alteração na formação. Não está intimamente ligado, não é só por conta disso. Então, tem muita gente que não tem ali nenhum problema inflamatório intestinal e tem esses atrasos, tem essas intercorrências. Mas na doença inflamatória intestinal, a gente tem um aumento ali do número de pacientes com essas anormalidades ali, então supranumerário, dente às vezes que demora para formar, então a gente tem que tracionar com o aparelho para puxar ele por conta do supranumerário, né? Então tem ligação, sim. Outra pergunta que surgiu, né? No caso, ela falou comigo assim, desse caso do dente dele, que se ele tiver um dente deitado, teria que, essa palavra que a senhora usou, pressionado. Então, no caso desse procedimento, não tem problema nenhum ele tomar a anestesia. Não, pode tomar sim, não tem problema nenhum. O que vai mais interferir mesmo ali é na técnica que a gente vai usar, né? Dependendo do que o paciente tem, e depois nos remédios que vão ser prescritos depois do procedimento. Então, por isso que a gente tem que se preocupar pela prescrição depois. Mas as anestesias, hoje em dia, a gente tem anestesia que pode ser usada em grávida, em todo tipo de paciente, sabe? Quem tem problema de coração, então não tem problema. Eu sei que é um receio muito grande, tem muita gente que chega morrendo de medo da anestesia. Ai, doutora, mas como que faz? Eu vou tomar anestesia. Mas podem ficar tranquilos que a gente tem, assim, um número enorme de tipos de anestesia e aí a gente vai conseguir selecionar para cada caso qual vai ser a melhor. Obrigada, tá, doutora, por esclarecer essa dúvida. Obrigada pela pergunta. Obrigada, viu, doutora? Pessoal, nós começamos pontualmente às 8 horas, já estamos chegando a quase 9 horas da noite. Eu tenho certeza que, se precisasse, se fosse o caso, a gente poderia ficar aqui até 10 horas, que ainda teria muita pergunta para a doutora Marília. Eu mesma tenho uma porção, mas eu tenho o privilégio de ter a doutora Marília no nosso conselho científico. Depois eu vou incomodar ela pessoalmente. Morram de inveja de mim. Bom, só como últimos avisos, tá? O primeiro deles, a lista de presença está colocada aqui no chat para vocês preencherem, para todo mundo que está participando hoje, ir lá preencher, para nós enviarmos. Não tem informações assim, não tem CPF, não tem identidade, é só mesmo o nome e o endereço, porque esses dados nós enviamos para a Fricô, aqui no Brasil, e eles enviam um kit para vocês, é uma lembrancinha do nosso encontro, que é fruto da parceria que a Fricô tem com a DI Brasil e com a DI Jovem. Depois, informar também que, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês lembrarem de alguma pergunta a mais, alguma coisa que vocês precisem, alguma informação, podem ficar à vontade para mandar um e-mail para a doutora Marília, coloca lá no assunto, solicita informação para a doutora Marília, no e-mail científico@dibrasil.org.br, tá? Isso aí nós encaminhamos para a doutora Marília e ela responde sem problemas. Sim, e quem quiser no Instagram também, mandar mensagem lá, pode ficar à vontade, viu, gente? Tá. Não sei se dá para colocar aqui no chat. Acho que eu vou digitar aqui, ó. Que aí, se vocês precisarem qualquer coisinha, pode correr lá, pode perguntar. Se tiver em dúvida, às vezes, tô aqui no mercado, vou comprar uma escova, qual que é melhor? Pode mandar foto das que tem, que a gente olha, tá? A gente conversa. Faz uma coisa também, doutora, uma sugestão, faça alguma postagem a respeito de saúde bucal nas doenças inflamatórias e a gente faz aquela publicação collab. E aí, na hora que o pessoal na hora que o pessoal quiser alguma informação, saber onde que é a doutora Marília, já vai lá no perfil da DI Brasil e que já te encontra lá, tá? Isso. Uhum. Tá certo. Olha, e eu, particularmente, em nome de toda a equipe da DI Brasil, quero agradecer muito a sua presença, muito mesmo. Agradecer muito a presença de todos. Uma terça-feira à noite, eu sei que está todo mundo chegando cansado do trabalho, e todo mundo aqui interessado, atento, participando. Esses encontros mensais que nós temos no Cuidar de Quem Cuida
são muito preciosos para nós. E fica o convite também para que você volte outras vezes, às vezes, assim, como participante mesmo, como palestrante, como convidada, às vezes só como Sim. portadora mesmo, tá? Nós somos uma Aham. grande família aqui. A todos vocês, muitíssimo obrigada. E muito obrigada, gente, pela atenção, pela companhia. Adorei participar. Muito obrigada pelo convite, por ficarem aqui me ouvindo. Obrigada de coração. Foi muito proveitoso. Espero que eu tenha ajudado vocês também. E eu adorei. Muito obrigada. Com certeza eu vou voltar. Obrigada, doutora. Tchau, pessoal. Até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau.